Amém, irmãos? Bem-vindo a mais uma transmissão do canal da Igreja em Belo Horizonte. Gostaria de cumprimentar os irmãos, os ouvintes que estão agora nos assistindo. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui nessa noite para falar essa palavra para vocês. E antes de falar essa palavra, eu queria que para você compartilhe, dê um joinha e ative o sininho aí no seu computador para você poder estar desfrutando das palavras do canal da Igreja em Belo Horizonte. Antes de tudo, eu queria fazer uma oração para os irmãos, pedindo licença para entrar na sua casa, entrar no conforto do seu lar, e também a intenção dessa noite é trazer muito desfrute e vida e edificação para a sua casa. Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite, Senhor. Senhor, para te servir, Senhor, para te adorar. Senhor, a tua palavra é necessária para nós podermos caminhar, para nós podermos alcançar, Senhor, maturidade. Senhor, nos ajuda nessa noite, Senhor, a te buscar, Senhor, a focar em ti, Senhor. O Senhor é o foco da nossa vida espiritual. Senhor, essa palavra também possa trazer edificação para os familiares, para os irmãos da igreja, Senhor, para aqueles que estão com o coração aberto, aqueles também que estão angustiados, possam ganhar mais realidade na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tal oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Amém. Irmãos, é com muita alegria que a gente vem desfrutar da semana 3 do Alimento Diário, cujo título é Como Andar no Reino dos Céus. Essa semana nós desfrutamos muito dessa palavra, como andar do reino dos céus, pelo fato de que esse andar ele precisa ser nossa realidade, o nosso viver. Andar no reino dos céus é o mesmo que andar no espírito, andar buscando as coisas do alto, pensando nas coisas lá do alto. E essa semana nos mostrou vários itens com respeito a andar no espírito. O viver do andar dos filhos do reino dos céus, ele está baseado em um coração puro, um coração simples, um coração humilde. E nessa tarde, no começo dessa noite, nós podemos provar isso por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus. Na segunda-feira nós desfrutamos muito desse andar e nos mostrou que esse andar precisa produzir em nós uma nova pessoa. Esse andar é o andar da realidade do reino dos céus. Hoje a palavra, irmãos, ela vem para nós como algo que precisa nos iluminar, nos levar a uma esfera mais elevada. Nós precisamos fugir dessa esfera terrena e passar para uma esfera celestial. O Senhor quer nos transferir de esfera. O Senhor quer mudar a nossa constituição, o Senhor quer avançar na nossa vida espiritual, na vida espiritual dos nossos familiares. O Senhor quer também levar essa palavra adiante para as pessoas. O Senhor quer alcançar as pessoas a todo custo. Por isso, Ele nos introduziu nessa esfera. Uma esfera de vida, uma esfera de edificação, uma esfera de prazer. Quando você vive nessa esfera, quando você anda focado nessa esfera, você tem como levar outras pessoas a desfrutar desse privilégio de estar nessa esfera. Então, nos últimos dias, o nosso amado irmão Pedro Dong tem falado para nós com respeito à edificação da igreja, trazer material para a edificação da igreja. Somos esses materiais, somos essas pessoas que foram escolhidas para andar e viver o reino dos céus. Então, com essa capacidade que vem do Senhor, com essa ajuda, com esse trabalhar de Deus em nós, nós podemos levar outras pessoas a estar desfrutando desse mesmo viver. E na semana passada, nós vimos que nós desfrutamos das leis de Deus, as leis do Antigo Testamento, falou dos 10 mandamentos, falou de várias leis, mas mostrou que o Senhor ele não veio revogar essas leis. Na verdade, o Senhor veio para cumprir com a nova lei do reino dos céus. A nova lei do reino dos céus é a lei do Espírito e da vida. Louvado seja o Senhor. Você pode até repetir aí na sua casa. A nova lei do reino dos céus é a lei do Espírito e da vida. Eu preciso dessa vida. Ó Senhor Jesus. E foi mostrado para nós, irmãos, no capítulo 5 de Mateus, que para você dar início a tudo isso, você precisa ser
humilde, você precisa ser pobre de espírito. Eu vou ler aqui a nossa versão King James, no capítulo 5, versículo 3 de Mateus, nós podemos ler essa tradução. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Na versão Revista Atualizada, mostra que nós somos humildes, somos bem-aventurados como somos humildes de espírito. Mas aqui na versão King James mostra que você precisa ser pobre. Ser pobre quer se esvaziar, deixar um espírito limpo, um espírito puro, para que o Senhor possa entrar e manifestar a sua obra no seu espírito. E você pode alcançar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Ser pobre de espírito, irmãos, também nos leva a não ter um coração arrogante, um coração presunçoso. Irmãos, quando eu me coloco na presença do Senhor, quando eu peço ao Senhor esse espírito pobre, esse espírito humilde, eu começo a tirar do meu coração as coisas que não são favoráveis a Deus, como a arrogância, até mesmo a incredulidade. Eu não sou uma pessoa presunçosa. Eu começo a fazer a obra de Deus e mostrar que, na verdade, eu não sou capaz de fazer a obra de Deus. Na verdade, Deus quer fazer uma grande obra em mim. E eu, quando me esvazio, quando eu tomo forma de servo, de coração simples, de coração humilde, de coração pobre, eu estou sinalizando para o Senhor: Senhor, me usa. Senhor, manifeste o teu poder na minha vida. Eu preciso ter um coração puro, um coração simples. E dentro dessa mensagem, irmãos, nós queremos mostrar essa questão do nosso coração. O nosso coração, ele precisa também ser um coração apimentado. O que é um coração? Um coração que arde pelas coisas do Senhor. Eu queria ler com os irmãos aqui o livro de Lucas. Ó Senhor Jesus. Lucas, Senhor Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, tá, irmãos? O título. Lucas, capítulo... Senhor Jesus. Tá aqui, ó. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 24, versículo 32. Ó Senhor Jesus. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha-nos as Escrituras? Irmãos, hoje o nosso coração, a nossa vida espiritual, nós precisamos que o Senhor arda o nosso coração. Ardeu o nosso coração quando o Senhor nos expõe as Escrituras. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, que essa não seja somente uma palavra, mas que essa palavra possa arder meu coração. Que ela possa me alcançar, Senhor, enquanto o Senhor expõe as Escrituras. Aqui nós estamos vendo aqui a passagem dos discípulos, né? Que no caminho de Emaús, o Senhor tinha acabado de ser crucificado, e eles vinham ali discutindo sobre a crucificação, e o Senhor, no caminho, encontrou com eles, e no determinado momento, eles perguntaram para o Senhor se ele não sabia os últimos fatos que tinham acontecido, e o Senhor mostrando para eles, eles ainda não tinham visto que era o Senhor. Num exato momento, o Senhor falou com eles assim, no versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, o Senhor fez menção de passar adiante. Versículo 29, mas eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia se declina, e entrou para ficar com eles. No versículo 30, ele fala: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. 31, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença, da presença deles. Aí o 32 mostra que eles disseram um para o outro: por acaso, porventura, não nos ardia o coração? Eles esperaram o Senhor desaparecer. Irmão, não espere o Senhor desaparecer da tua presença. Irmãos, pede esse arder do coração para o Senhor agora. O falar profético é para salvar a sua vida. O falar profético é para trazer paz para o seu relacionamento conjugal. É para trazer paz na sua vida com seus filhos.
O falar profético é para restaurar tudo o que precisa ser restaurado. Peça ao Senhor para que arda o seu coração agora. Ó Senhor Jesus. Outro item crucial que o Senhor também nos mostrou é a questão do nosso coração, no que diz respeito a um coração inclusivo. Nós precisamos incluir. Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas. O Senhor nos deu a frase, posso orar por você? Então nós precisamos, com essa frase, incluir as pessoas. O serviço da igreja, nos últimos tempos, tem incluído muitas pessoas. Nós temos tido comportagem dinâmica, Avança Jovem, Rede das Conectadas, Expolivro, Bucafé, olha só, irmãos, Rede de Oração dos Homens. Então, irmãos, nós temos vários itens na vida da igreja onde nós somos incluídos hoje. Nós agora precisamos abrir o nosso coração para fazer parte desse mover que o Senhor tem nos dado. O Senhor turbinou as ferramentas para alcançar mais pessoas. E tem a rede de cuidado também. A rede de cuidado, eu sinto que ela veio para fechar esse círculo. Para cuidar das pessoas que estão chegando, das pessoas novas, para orar pelas pessoas pelo telefone, para orar pelas pessoas presencialmente. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Essa palavra, ela precisa mexer conosco, porque Deus, na verdade, ele precisa de alguém levar a cabo esse evangelho para as pessoas. Quando você fala essa frase para as pessoas, posso orar por você? Você está levando as pessoas à normalidade, trazendo normalidade para as famílias, trazendo normalidade para os casais. Nós estávamos agora em uma determinada cidade, né? Na última viagem agora, eu com a minha esposa, Maria, a gente estava pregando o evangelho, falando para as pessoas do projeto, apresentando os kits. E nós, num determinado momento ali em Brasília, né, a gente fazendo a comportagem, eu recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que uma parente nossa estava morando em Brasília. Aí ela me passou o telefone dessa jovem senhora, e a gente foi lá visitar ela e orar por ela lá dentro da casa dela. Nós sentimos que nós precisávamos ir ali levar normalidade para aquela família. Aí nós chegamos lá, oramos pela família. A filha dela saiu do quarto, uma filha dela que é casada, virou e falou assim, que lindo o trabalho de vocês, muito bonito o trabalho de vocês. Vocês não têm um lugar onde cuida de jovens? Irmãos, olha só, as pessoas já estão desesperadas, precisando de ajuda. Ela estava desesperada porque ela tem uma filha de 15 anos, 15 para 16 anos. A filha dela precisava estar com jovens da idade dela, a filha dela precisava de fazer novas amizades mais saudáveis, né, para o convívio dela. Ali nós oramos por eles, fizemos ali aquela festa em oração, aí deixamos ali uma semente da vida e fomos embora. Ontem eu recebi a notícia, os irmãos da igreja em Taguatinga visitou essa irmã, visitou a filha dela e a menina dela está indo para a conferência esse final de semana na região 1, lá em Brasília. Graças a Deus, irmãos, foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor, ele quer fazer morada em nós. O Senhor, ele quer habitar em nós, ele quer permanecer em nós, mas nós precisamos desse coração. Um coração que arde, um coração inclusivo, e um coração pronto para servir ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Com respeito ainda ao que o Senhor quer fazer conosco, eu queria ler com os irmãos o livro de Isaías 66, 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Eu podia colocar para mim na versão King James também. Vamos ler ele na versão King James. Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, a terra é meu estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me é vez de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? O 2. Ora, não foram as minhas próprias mãos que a criaram, o que existe? E só assim, tudo o que há veio a existir?
Indaga Yahvé, ó Senhor, darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Irmãos, estes somos nós. Olha o versículo 1 para você ver. O Senhor mostra para nós que o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos teus pés. Agora o Senhor precisa de edificar uma casa. E tal casa vai ser o lugar de descanso do Senhor. E o versículo 2 mostra que ele nos fez com as suas próprias mãos. Ó Senhor Jesus! E ele indaga, o Senhor darei, pois, minha atenção e estima a este. Este quem, irmão? Este eu, este você. Humilde e arrependido de coração. Pobre e arrependido de coração. Que dedica. Irmãos, nós precisamos reverenciar e dedicar o nosso amor à palavra profética. As palavras que o Senhor tem nos falado. Elas têm sido na nossa vida espírito e vida. Ó Senhor Jesus! E dentro de tudo isso, irmão, entra a questão de nós estarmos nas ruas, estarmos na rede das conectadas, estarmos na pregação do evangelho, avança jovem, mulheres conectadas, homens de oração. Qual que é o nosso intuito disso tudo? Bucafé, comportagem dinâmica, expolivro. O intuito disso tudo é levar vida para as pessoas. É trazer normalidade, é trazer tempero na vida das pessoas. Então, a finalidade disso tudo é para o avanço do evangelho. É que mais pessoas sejam pessoas que andam e vivam o viver do reino dos céus. Irmãos, e na verdade nós somos pessoas incapazes. Eu não sou capaz de fazer tal obra. Mas quem me capacita é o Espírito. O Espírito que foi falado para nós ontem na live, o Espírito 7 vezes intensificado. Os 7 Espíritos do Senhor. Ele nos capacita para fazer a obra. Você precisa orar nessa noite e dizer: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma, mas o Senhor me capacita. Todos nós precisamos ser frutíferos. Ó Senhor Jesus! Senhor, coloca fertilidade na tua igreja. Trazer pessoas. Agora, amanhã, né, nós vamos inaugurar aqui o local de reuniões, a parte de cima, né? Você está convidado para essa festa. E qual que é a intenção de ampliar o nosso espaço? Para que nós ficamos mais cômodos nas cadeiras? Não. O nosso intuito é trazer material para edificação. O local é muito bonito, as cadeiras são muito boas, mas qual que é a maior intenção? É trazer material para edificação. A nossa maior intenção em ampliar o nosso espaço é trazer famílias. Famílias que se convertam, famílias que se entreguem ao Senhor e famílias também que gerem outras famílias. Nós precisamos ser esses e ter esse mesmo coração. Louvado seja o Senhor. Porque o Senhor, quando amplia o nosso local de reuniões, quando amplia as tendas, é sinal de que o Senhor vai mandar mais pessoas para servir Ele. E nós somos esses canais, irmão. Nós precisamos divulgar isso para as pessoas. Nós precisamos, na padaria, posso orar por você? Nós precisamos abastecer o carro, eu posso orar por você? Nós, irmãos, somos esse canal de bênção nas ruas. Você é esse humilde que falou aí no versículo 2 de Isaías, capítulo 66, humilde de espírito. Ó Senhor Jesus, você é esse arrependido de espírito, você é esse que dedica e tem reverência à palavra de Deus. Vamos dar crédito à palavra de Deus, vamos nos reverenciar diante da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor ainda mostrou mais além para nós, mais além do que isso para nós. No capítulo 5 de Mateus, o nosso encargo essa noite é falar dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, no capítulo 5 de Mateus, versículo 13 e 14, vamos ler? Ó Senhor Jesus,
Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, 13 e 14. 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 15 também. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Irmãos, o 14 mostra que nós somos sal da terra. O sal é para dar sabor à vida das pessoas. O sal é para dar sabor ao seu relacionamento com a sua esposa. É para dar sabor no seu relacionamento com seus filhos. É para dar sabor no seu relacionamento com os irmãos da igreja. O sal é para temperar. O sal também serve de bactericida. O sal, ele é próprio para você poder levar mais sabor para a vida das pessoas. Por isso que o Senhor estabeleceu essa frase direto do trono de Deus. Quando você fala, posso orar por você, você está levando esse sal para a vida das pessoas. Quando você ora por elas, elas se sentem abraçadas. A gente estava pregando evangelho em uma determinada cidade. Aí eu tinha um casal vendendo brigadeiro, né? Esse brigadeiro aqui é para o nosso casamento. E a gente tá juntando dinheiro para poder casar. Aí eu falei com eles, não, eu quero o brigadeiro sim, mas eu quero fazer uma oração por vocês. Orar pelo casamento de vocês. Eles, jura, você vai orar por nós? Sério isso? Falei, eu quero orar por vocês. Irmãos, comecei a orar por esse casal. Irmãos, as pessoas estão muito necessitadas de oração. Ele falou que nunca tinha visto isso antes na vida dele. Por quê, irmãos? Porque às vezes eu, Fernando, não crio muito impacto nessa frase. Posso orar por você. Porque eu já sei o que é essa frase. Eu já sei o que vai acontecer depois que eu falar. Eu vou orar pela pessoa. Mas uma pessoa na rua, desprevenida, a pessoa está andando ali, parece que a vida dela já nem tem sentido mais. E você fala, posso orar por você? A pessoa fala, ué, que isso? Essa frase é uma frase de impacto, irmão, na vida das pessoas. Aí, um jovem estava orando numa esquina, né? Veio uma jovem, ele falou com a jovem assim, eu posso orar por você? Aí a jovem começou a chorar. Antes de mais nada, ela começou a chorar, ele não falou nada, só falou, posso orar por você. Irmãos, aquilo ali foi tão forte para a jovem, que ele orou pela jovem. Antes dele orar pela jovem, ela apoiou no ombro dele e chorava copiosamente. Chorava e ele, sem saber o que fazer, um jovenzinho, adolescente, novo. Adolescente, né? Só pode ser novo. Um jovem adolescente. E ela começou a chorar. Aí ela virou e falou assim, me ajuda a sentar. Ele pegou um banco, ajudou ela a sentar. E ela não parava de chorar, e ele ficou com medo, porque as pessoas passavam e ficavam olhando. Aí ela virou e falou assim para ele, você pediu para mim orar por mim? Ela estava com uma ficha, uma radiografia na mão, né? Falou, eu acabei de sair da clínica ali, eles fizeram um exame de tomografia na minha cabeça, e, aliás, eu acabei de pegar o resultado do exame. Ela já tinha feito o exame na semana passada, e foi pegar o resultado do exame. E o laudo constou um nódulo na cabeça dela. E ela falou assim que já estava muito triste, porque além de ter descobrido essa enfermidade, o marido dela deixou ela por outra mulher, e ela também já estava com esse peso da separação nas costas. E ele orou por ela ali, ela ficou assim, entusiasmadíssima, falou assim que pediu uma resposta de Deus, que só vinha coisa ruim para ela. E naquele dia ela queria uma resposta de Deus, que ela já estava
com esse sentimento de separação, com esse sentimento de doença, de enfermidade, ela já estava pedindo já ao Senhor para tirar a vida dela antes mesmo do nódulo, se fosse progredir no cérebro dela. Então, irmãos, as pessoas estão mais ou menos dessa maneira. As pessoas estão tristes, estão machucadas. E você e eu somos sal da terra. Nós somos sal da terra. Nós somos ganhos pelo Senhor para ganhar outros para o Senhor. Então mostra aqui, no versículo 13, mostra que nós somos sal da terra. E no versículo 14, ele mostra que você é a luz do mundo. Irmãos, quantas pessoas estão nas trevas hoje? Quantas pessoas não conseguem ver a luz no fim do túnel? A luz do Senhor brilhar para elas. Irmãos, nós que somos sal da terra e luz do mundo, precisamos andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, você vê a necessidade das pessoas. Eu anotei uma frase do irmão Maurício Domingo, uma frase de impacto que ele falou na reunião de Partir do Pão. Colocar não somente as questões nossas... colocar não somente as nossas questões nas necessidades do Senhor. Não colocar somente as nossas necessidades na presença do Senhor, mas colocar também a necessidade pessoal. Qual que é a nossa necessidade hoje, irmãos? É nos portar como filho de Deus. Aí o Maurício falou assim, colocar não somente as questões das nossas necessidades na presença do Senhor, colocar também a nossa pessoa. É isso aí, ó. Vou repetir para os irmãos. Colocar não somente as questões das nossas necessidades na presença do Senhor, colocar também a nossa pessoa. Coloque sua pessoa como sal da terra e luz do mundo na presença do Senhor. Ilumine uma família, ilumine um casal, ilumine o seu vizinho, ilumine as pessoas do seu convívio. Hoje todos nós temos oportunidade de servir ao Senhor, de servir na sua obra. E o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, diante de tudo isso que nós falamos, diante do alimento diário que nós lemos essa semana, nós vemos que a maneira que tem para nós hoje não pode ser diferente. A maneira que nós temos é uma só. A maneira de andar e viver no Espírito. Andar na realidade do reino dos céus é andar no Espírito. Nós falamos das leis de Mateus, capítulo 5, e aí nós falamos também da lei, que é a lei do Espírito e da vida. Essa lei do Espírito, ela mostra que alguém pagou um alto preço. Para você andar no Espírito, não foi simplesmente algo pequeno, foi algo grandioso. Alguém pagou um alto preço, alguém derramou o seu sangue para levar você hoje a andar no Espírito. O sangue perdoa os seus pecados, mas o Espírito é para te dar vida. Você precisa dessa vida, você precisa andar e viver no Espírito. Essa que é a nossa intenção no dia de hoje. O nosso falar hoje é como andar no reino dos céus. E para andar no reino dos céus, nós precisamos falar que precisamos andar no Espírito. Então vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Gálatas 5, 16. Louvado seja o Senhor. Toma mais um pouquinho de água aqui. Ó Senhor Jesus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, irmãos, o caminho para nós é andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, você não satisfaz a concupiscência da carne. Aí é a frase que o irmão falou. Você começa a ver que você precisa orar para mudar o seu interior, mudar a sua pessoa. No Espírito é que nós vemos a luz. É no Espírito que nós vemos as nossas falhas. É no Espírito que nós alcançamos, que somos esses que muda a história das pessoas. Eu tenho falado muito para os jovens na comportagem dinâmica que eles precisam... comportagem dinâmica não tem como fazer baseado na alma.
na vida da alma. Não tem como, eu mostro para eles isso todos os dias. Vocês precisam focar, vocês precisam andar no Espírito. Aí o livro de Gálatas mostra que se nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos as concupiscências da carne. Irmãos, e a concupiscência da carne, ela todos os dias, nós já acordamos com essas questões. Isso está dentro de nós querendo manifestar de uma maneira forte. Nós precisamos lutar, aqui como fala no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E o 18 fala, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aí ele mostra que as obras da carne são conhecidas. Esse não é o nosso encargo nessa noite. O nosso encargo essa noite é andar no Espírito. Nós não queremos nada com as obras da carne. Nós não queremos nada com concupiscência. Nós queremos andar e viver no Espírito. Essa é a nossa necessidade hoje. E no livro de Gálatas mostra que quando nós andamos no Espírito, nós adquirimos o fruto do Espírito para nós. Além de sermos sal da terra, colocar tempero na vida das pessoas, além de sermos luz do mundo, trazer luz, dissipar todas as trevas na vida das pessoas, nós agora entramos na fase de dar frutos do Espírito. Já parou para pensar uma pessoa virar para você e falar assim, tem algo diferente em você? Nossa, você chegou aqui, parece que chegou a paz aqui, na sua família. Como que seus parentes estão te vendo quando vocês estão em família? Eles falam, poxa, chegou aí a pessoa que vai orar por nós. Chegou a solução dos nossos problemas. Mal ele sabe que não é você. É o Espírito, é Cristo que está em você. Para mudar a vida das famílias, para abençoar, para trazer luz, para trazer alegria. Por isso a necessidade de nós andarmos no Espírito. Aí a obra do Espírito é qual? O fruto do Espírito está no versículo 22. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor. Irmãos, quando você fala, posso orar por você, você está amando as pessoas. Você está levando alegria para o coração das pessoas. Aí fala, é amor. O fruto do Espírito é amor, alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Quem aqui não quer paz? Todos nós queremos paz. Está no fruto do Espírito. Você que anda na nova lei do reino dos céus, você tem tudo isso dentro de você. Paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade. Essa fidelidade você pode usar para o Senhor. Ao invés de você trocar o Senhor por algumas coisas, troque as coisas pelo Senhor. Seja fiel ao Senhor. Agora nós voltamos às reuniões presenciais. Alguns irmãos ainda não retornaram às reuniões presenciais. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não estamos aqui para poder falar do A, do B, de quem não vem, de quem não veio. Mas eu encorajo os irmãos a estarem junto com os irmãos aqui, estarem junto conosco aqui na igreja. Estar junto com os irmãos aqui na Partir do Pão, nas reuniões de GFCM. Irmãos, vamos alegrar-nos junto com o fruto do Espírito. Louvado seja o Senhor. E ainda no versículo 23, fala, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Louvado seja o Senhor. Então, esse capítulo 5 de Mateus, ele nos mostra que, dando uma resumida, ele nos mostrou que precisamos ser pobres de espírito, ele mostrou que nós precisamos de exercitar, andar no Espírito, e nos mostrou em Gálatas que a maneira que eu ando no Espírito, eu começo tanto eu exercitar meu Espírito, eu começo a fazer parte dessa nova lei do reino dos céus, que é não satisfazer a carne, mas satisfazer o nosso amado Senhor. Que o Senhor possa nos conceder graça para isso, viu, meus amados irmãos? Para avançar um pouco aqui, por causa do meu tempo, eu queria ler com vocês também o capítulo 6 de Mateus. Vamos entrar no 6 rapidinho, para nós podermos também finalizar o nosso encargo. Louvado seja o Senhor.
no capítulo 6 de Mateus, versículo 9, aí o irmão falou para nós essa semana com respeito à oração, com respeito a abençoar as pessoas, trazer o reino até as pessoas. Portanto, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim como no céu. Então, irmãos, desculpa. Aqui ele nos mostra que a vontade do Senhor, ela precisa ser feita aqui na terra. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra. Trazer esse reino dos céus para a terra. O viver do reino dos céus precisa ser trago para a terra. De que maneira? Quando eu ando no Espírito, eu trago esse viver da realidade do reino dos céus para a terra. Nos céus, tudo que tinha de problema, todo o ego, toda a soberba, tudo que tinha que foi contrário à vontade de Deus, saiu, acabou. Agora, irmãos, nós estamos vivendo numa era em que as pessoas são arrogantes, as pessoas são jactanciosas, os filhos são desafeiçoados, as pessoas do mundo andam desorientadas no que diz respeito à criação dos seus filhos, no que diz respeito à sua vida conjugal, sua vida financeira. Mas o Senhor quer que nós trazemos a realidade do reino para a terra. De que maneira nós podemos trazer a realidade do reino para a terra? Santificado seja o teu nome. Você precisa santificar o nome do Senhor. Você precisa santificar o nome do Senhor até que venha o seu reino. E que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida e na vida das pessoas do seu convívio. Por isso, precisamos orar pelas pessoas. Pregar o evangelho para as pessoas. A necessidade deles hoje é que esse reino alcance eles. Assim como nos alcançou. Louvado seja o Senhor. E no versículo 10, mostra, vem o teu reino. O versículo 11, ele fala da nossa necessidade. A nossa necessidade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos, o pão nosso de cada dia está mostrando que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor tem cuidado da minha casa. Não tem faltado o pão de cada dia. No Antigo Testamento, o Senhor supriu o pão, no livro de Êxodo, não é isso? O livro de Êxodo 16, 11, eu não vou ler agora por causa do tempo. Êxodo 16, 11 e 21. O Senhor supria ali o maná todos os dias. Se alguém acumulasse maná, estragava, irmãos. Irmãos, para que nós vamos andar ansioso o que havemos de comer e de vestir? Nós precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito nos leva a ter esse pão todos os dias, o pão físico, o pão espiritual. O Senhor, com a sua palavra, está nos edificando no domingo à noite, na quinta, na live, a reunião de jovens, reunião de FCM, reunião de oração, reunião das conectadas, e por aí vai, irmãos. O pão nosso não tem faltado. Nós precisamos valorizar esse pão que o Senhor tem ministrado para nós, por meio de ouvir as palavras, por meio de praticar as palavras. Louvado seja o Senhor. Aí o versículo 12 fala de algo que parece ser algo que mexe no nosso interior. É algo que aí ele, quando fala perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Irmãos, o viver do reino dos céus perdoa. Eu preciso perdoar. Eu preciso ser esse que perdoa as pessoas. O irmão falou uma história pra gente que ali nos Estados Unidos tinha um serial killer, ele matou muitos jovens. E ali no julgamento, os pais dos jovens tinham que ficar de frente pro assassino. E alguns ali começaram a xingar e tal, e o cara duro do mesmo jeito que ele estava, nada no coração, arrependimento nenhum, mas um pai fez algo diferente. Ele virou para ele e falou assim: diante de tudo que você fez com meu filho, o Deus que eu sirvo, eu te perdoo, em nome do Deus que eu sirvo, em nome de Jesus. O serial killer, o rapaz começou a chorar. O perdão está relacionado ao nosso íntimo, ao nosso interior. Quando você libera o perdão, irmãos, muitas coisas destravam na sua vida.
Muitas coisas. O irmão deu exemplo nessa mensagem que existem casais que vivem separados dentro da própria casa, que vivem em discórdia, que não conseguem perdoar, que não conseguem pedir perdão. Irmãos, nós estamos na era do viver do reino dos céus, nós precisamos abrir nosso coração, exercitar espírito e pedir perdão uns para os outros. Ó Senhor Jesus! Não é fácil, irmão, porque precisa de se esvaziar. Precisa de um coração, de um espírito pobre. Precisa de mansidão. Precisa de domínio próprio. Precisa de exercitar o espírito e buscar o Senhor e a sua palavra. Vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos ser esses que buscam a palavra de Deus. Vamos ser esses temerosos. Vamos ser esses carentes do falar de Deus. Como diz Isaías na versão King James 66:2. Vamos ser esses, irmãos, que buscam o Senhor. E também Isaías fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E com respeito a invocar o nome do Senhor, a maneira mais prática que o Senhor nos deu para exercitar o Espírito. Eu queria ler com os irmãos aqui para finalizar a página 51 do Alimento Diário, uma frase bem interessante. Fala assim, ó Senhor Jesus, é nesse cenário que entra a igreja, a realidade do reino dos céus. Estamos aqui para reaver o reino de Deus, para que sua vontade seja feita na terra. Para que isso aconteça, o desejo de Deus deve ser cumprido primeiramente em nossa vida e na igreja. Portanto, em todas as situações, busquemos a vontade e a direção do Senhor, a fim de fazer o que lhe agrada. O Senhor Jesus também nos ensinou a seus discípulos a orar por suas necessidades. Deus é quem supre o que precisamos. Olha só, irmãos. Além de orar por nossas necessidades diárias, devemos aprender a perdoar. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem aos nossos devedores. O ser humano caído tem dificuldade de perdoar e facilmente guarda ressentimentos. Contudo, ao derramar seu sangue na cruz, o Senhor Jesus perdoou as nossas dívidas. Da mesma maneira, precisamos aprender a perdoar quem nos ofendeu. Então é uma lição que vem do nosso Senhor. Você pagou que tanto para ele derramar o sangue na cruz? Ele pagou tudo por nós. Ele nos perdoou, ele nos trouxe vida, ele nos trouxe paz, e agora ele está pedindo para nós sermos ricos e buscá-lo enquanto se pode achar. Então eu queria ler com os irmãos aqui os últimos versículos, está lá em Romanos 10. Ó Senhor Jesus. Aliás, esse é os penúltimos versículos, vou ler só mais um aqui. Romanos 10, capítulo 12 e 13. Vamos lá? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus! Quando você invoca o nome do Senhor, você é salvo. Salvo de tudo isso que nós falamos. Às vezes a dificuldade de perdoar, às vezes a dificuldade de ouvir a palavra e absorvê-la. Você precisa invocar o nome do Senhor. E por fim, meus amados, agora os últimos versículos, para nós não deixarmos de entrar no encargo dessa noite, dos versículos propostos para essa noite, é o Mateus capítulo 7. Tudo isso que nós falamos com respeito à pregação do Evangelho, Rede Conectadas, Bucafé, Expolivro, Avança Jovem, você vir para as reuniões presenciais, você buscar o Senhor enquanto se pode achar, tudo isso está ligado ao viver do reino dos céus. Mas o capítulo 7 ele abre com uma frase, com um versículo interessante. Ele fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. Capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis também julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então a vida da igreja não é uma vida de acusação, uma vida de medir os irmãos. É uma vida de levar vida para cada um, vida para todos, vida para as pessoas na rua, orar pelas pessoas. Irmãos, se as pessoas não aceitam sua oração, como nós somos rejeitados muito nas ruas,
Nem todos aceitam oração. Alguns até xingam, alguns brigam, mas o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então, a vida da igreja não é um viver de acusar os irmãos. A vida da igreja é um viver de levar vida para todos, vida para as pessoas. Então, vamos andar nessa semana. O viver do reino dos céus nosso nessa semana precisa ser diferente. Precisa ser invocando o nome do Senhor, tomando a sua palavra e avançando com o evangelho do reino. O Senhor quer voltar e o Senhor precisa de pessoas que andam na realidade do viver do reino dos céus. Jesus é o Senhor. Amém.